Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo isso no YouTube. Geralmente quem fala isso é o Grola, só que hoje quem está entrevistando sou eu. Então, bem-vindos vocês ao Bate-Papo Mayhem. Dessa vez, nosso convidado Rodrigo Grola, que geralmente ele é que anuncia tudo. E hoje a gente vai bater um papo sobre tarô. Mas não tarô específico, nós vamos falar do HKT. Então, Grola, antes de mais nada, seja bem-vindo, cara. Valeu, Marcelo, cara. Estou feliz de estar aqui, cara. A gente já está tentando organizar a agenda para gravar mais. Precisamos voltar a gravar o podcast tradicional também. E, cara, tá salve. Estamos correndo, estamos finalizando os arquivos da 4ª edição. São 3 tarôs, mais posters, mais... Então, assim, cara, acho que... Quando que foi? Semana passada, né? Que a gente pegou um sábado e ficou o dia inteiro trabalhando para revisar tudo e a parte estrutural do negócio está praticamente toda pronta. E agora batalhando para conseguirmos fazer aí as impressões e tudo no meio da pandemia, né? A gente vai chegar nessa parte mais para o final daqui do bate-papo. Mas, primeiro de tudo... Queria que você se apresentasse, falasse para a galera que não conhece você, que acho que é impossível, porque você é do Magicando, do 43, do Podcast Mayhem, agora Conversa do entre adeptos, Outros... cara, conversa entre adeptos. Conversa entre adeptos. Ih, Marcelo, acho que você travou, cara. Não, tá funcionando, pode deixar que ele está gravando. Então vai. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Grola, o Rodrigo Grola, né? Eu conheci o Marcelo, sei lá, tem mais de 10 anos. Na verdade, eu conheci o Marcelo há mais de 20 anos, na época da RPG, final da década de 90. E aí depois ele saiu um pouco do mercado do RPG, eu também parei de jogar, parei de ir em evento e tal. E depois ele se reencontrou por causa do ocultismo em si, né, cara? Ele começou a postar, a gente ainda tinha alguns amigos em comuns no meio RPG, eu acabei indo fazer uns cursos dele, e eu sou um cara, já falei algumas vezes, né, cara, eu sou um cara que eu não consigo estudar lendo e escrevendo, eu preciso estudar desenhando e rabiscando, e a partir desse problema de não conseguir fazer anotação em texto e fazer muita anotação visual, acabou surgindo o que hoje é o pôster do Lamen e tal, mas era só a parte central dos arcanos maiores, era uma coisa bem simples. E aí eu mostrei para o Marcelo, ele gostou, ele acabou publicando isso no TDC, na época, estava começando o TDC, né? Isso, putz, na época do sedentário ainda, né? Pré-teoria da conspiração. E por isso a gente começou uma amizade, eu comecei a fazer produção, ele postava, mas assim, nada impresso, a gente não tinha a pretensão de escalonar as coisas da forma que chegou hoje, né? E aí eu comecei a estudar, eu sempre tive interesse grande por tarô. Por causa do Marcelo, o primeiro curso dele que eu fiz de Arcanos Maiores, eu falei, fudeu, eu preciso aprender Cabala. Aí fui aprender Cabala, mergulhei cada vez mais a fundo no tarô. Aí também por causa muito da influência do Marcelo, acabei indo para a Umbanda. Desenvolvi por 5 anos e pouco, 5 anos e meio, acho que eu fiquei em desenvolvimento. Mesmo sabendo que eu não tinha aquele peso, né? Quando o primeiro pai de santo, eu fui falar com ele sobre desenvolvimento, ele falou, cara, você tem certeza que você quer desenvolver? Ele falou, porque olha para você não tem... Tem muita gente que fala do karma mediúnico, né? O cara precisa trabalhar. Ele falou, você não tem karma nenhuma. Se você quiser desenvolver, por simples conhecimento seu. Você quer? Eu falei, eu quero. E aí eu fiquei 4 anos e meio nessa casa, saí. Quando eu saí dessa casa, o Marcelo e o Alfonso tinha acontecido aquela fundação da área, da ordem maçônica, com terreiro e tal. E aí fui lá para o Alfonso, terminei meu desenvolvimento com ele, e aí eu tive essas 3 linhas paralelas, né? Umbanda, tarô e cabala.
aprendi um pouquinho de todas as outras coisas, mas aí eu falei, cara, é muita linha de estudos, eu preciso me focar em alguma coisa, não dá, entendeu? Eu aprendi um pouco de runa, aprendi um pouco de ONC, aprendi um pouco de... Como disse um amigo meu, quando eu fazia automação industrial, ele falou, cara, essa faculdade aqui você aprende porra nenhuma de um monte de coisa. E basicamente eu fiz isso dentro do ocultismo. Eu aprendi porra nenhuma de um monte de coisa. E aí nesse monte de coisa eu escolhi quais eram as vertentes que eu queria dar sequência. E, cara, eu tinha o que era no começo uma conexão estranha com as cartas, com o tarô, e acabou que virou uma paixão e se tornou aí minha linha principal de estudos, né? A Umbanda virou uma vertente mais religiosa, depois eu parei e passei a fazer meus cultos para orixá e entidade só em casa. E o tarô que deu sequência e foi em frente, né? A Cabala, tarô sempre está meio conectado, né? Então a gente acaba indo um pouquinho para Cabala também. Mas não é assim o meu assunto de puta, maior proficiência, entendeu? Você fala assim, mas os caras vêm tirar dúvida, eu falo assim, cara, eu sei um pouquinho mais, talvez, que você, cara, entendeu? Tem muita gente que já foi pra parte hebraica e tal, que já entende muito mais do que eu disso. O meu negócio acabou ficando realmente no tarô. E aí, quando é que veio a ideia de fazer um tarô, publicar um tarô? De onde que veio essa ideia? Então, cara, essa ideia também você é muito responsável por isso, né, cara? Porque eu lembro que eu não lembro nem um ano direito que a gente fez isso, cara. Mas uma vez a gente tava conversando, você falou, pô, cara, e eu tava falando, puta, é foda esse negócio de, você vai estudar um arcano maior, aí você precisa de um livro com a imagem da árvore da vida. Ou, tipo, na época a gente não tinha o pôster, mas eu já tinha as ilustrações, né? Que a gente deixava tudo aberto pra galera. Aí você pega, porra, a ilustração. Aí você pega um lamen. Aí você precisa pegar um livro de runa para você lembrar que runa está conectada com o quê. Aí tinha lá a ideia dos dados, lá, caramba, como é que chama lá o autor, lá, o americano? A Cleromancia. Que você, enfim, dos oráculos ordinários, que já citava que você podia fazer tarô com cabala, você também já tinha um estudo disso, a gente, análise combinatória e tudo mais. Eu, puta, cara, podia dar para enfiar tudo isso num deck só, né? Para ficar mais fácil. Aí um dia, cara, a gente eu tava conversando com o Marcelo na Diamond, se eu não me engano. Ele falou, pô, cara, a gente podia fazer um tarô, né? A gente falou, cara, legal, a gente pode fazer. Ele falou assim, nem para imprimir, assim, a gente faz e imprime 2. Um para mim, um para você. Eu falei, puta, vamos fazer? Vou fazer um estudo lá para a gente ver que dá para sair disso. Eu comecei um estudo, eu acredito que isso tenha sido em 2011, mais ou menos, e eu lembro que eu comecei esse estudo, 2011, 2012. Aí teve um curso seu que eu... Então, eu lembro que esse projeto ficou um ano parado, cara. Eu lembro que eu levei a ideia para você, e a gente falou, puta, vamos tentar seguir por isso. E, cara, essa primeira ideia eu não estava curtindo, eu falei, puta, deixa eu pensar mais sobre isso. E acabou ficando encostado, eu nunca mais mexi nesse projeto. Aí, um ano depois, me deu um estalo. Eu lembro que eu estava num curso. Cara, esse curso estava você estava dando aula, se não me engano, no curso de magia prática, estava você, estava o Marco Assato, estava o Elton, acho que estava uma galera, assim, já que já andava meio junto. E aí eu parei, e acabou a força nesse curso. E aí, tipo, acabou o curso, porque tipo, a gente estava ainda não era na Diamond que você dava aula, era naquela salinha no mezanino lá do prédio. E acabou a força, cara. A gente falou, puta, já era, né? Miou e tal. E aí eu falei, pô, Marcelo, tinha uma ideia assim, 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 ó. E se a gente fizesse isso aqui, ó? Eu rabisquei no papel. Ele falou, pô, cara, vai ficar legal. Vamos ver o que dá disso, cara. E aí, assim, depois de um ano parado, eu fiz esse rabisco no sábado. Na semana seguinte, os arcanos maiores estavam prontos. Assim, foi uma semana. Pau. Aí eu mostrei para você. A gente falou, puta, legal, vamos seguir essa linha. E dali para frente foi mais, sei lá, um mês. Os arcanos menores sempre dão um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Mas aí um mês e pouco, a gente tinha um deck. E aí eu lembro de você falando, cara, pô... Onde veio a ideia de fazer em PVC? Cara, eu lembro que foi o seguinte. A gente tava falando, e você falou, puta, cara, eu tava vendo, pra gente fazer uns decks com uma qualidade legal, vai ficar muito caro, mano.
Aí apareceu um brother seu lá, que de maçonaria, que tinha um contato da gráfica que fazia em PVC. Aí você falou, não, tem esse cara aqui, ele faz em PVC. Ah, isso aí, vamos ver. Você falou, puta, é viável, não vai ficar muito caro, pelo menos tipo, reduz o custo. Eu falo, depois, mano, a gente não queria vender, era para fazer 2, mas beleza, a gente faz uma quantidade pequena, vai ter uma galera que vai querer vender para editora. A gente falou, firmão, vamos fazer. E aí, esse cara fez a primeira edição em PVC, que ainda era aquele formatão do Crowley US Games, né? Que é um formato que, cara, não segue, é um formato totalmente diferente. Não é o formato tarot padrão. É um formato, tanto que quem tem o HKT1 e 1.5 vai ver que ele é menorzinho e um pouco mais largo. E esse cara fez essa primeira tiragem pra gente. Que ainda tem gente que pede até hoje, pô, mas não tem esse deck de PVC mais, isso aqui. Eu falei, velho, acabou 1.5 e dificilmente a gente vai conseguir fazer esse de PVC de novo. Mesmo porque o preço era um absurdo. Eu lembro que o problema maior era imposto, porque eles faziam as cartas. Sim. E aí não tem a fé, e não tem as pessoas para separar, e aí não tem a pessoa para contar, então tem que ser praticamente um processo artesanal. E aí o preço ficava todo um absurdo. E eu lembro que a gente fez o lançamento lá no Hagia Sophia, isso que é 2012. Fez a consagração, cara, que eu procurei pra caramba a foto dessa consagração e eu não sei com que câmera eu tirei aquilo, eu não sei onde foi parar, eu devo ter achado uma ou duas, cara, eu não faço a menor ideia, e a gente tinha muita foto desse dia, cara. E foi uma puta galera, cara, foi toda a galera que era do primeiro MEI e tal, a galera que era do TDC, que criou comunidade, essas primeiras comunidades, assim, foi uma puta galera e tal, foi um puta dia bacana aquele. Teve aquela caldeirão pegando fogo dentro do Hagia Sophia. Foi do caralho aquilo. Depois que o caldeirão pegando fogo, né, que eu apaguei. Tipo... Depois falaram que eu incorporei o Caveira e fiquei lá só distribuindo bênção pros caras, vendo tarô, abrindo, fazendo um monte de coisa. Mas tem um negócio que eu quero falar agora de deck, né, cara? Tinha, cara. E foi. Não, foi. Acho que, se eu não me engano, a gente fez 300. Era os 300 de Esparta. Então a tiragem era exatos 300 e, meu, tudo embora. E eu vou aproveitar hoje que a gente queria fazer naquele outro podcast que a gente ia gravar. Vamos discutir a questão das cores, porque a gente nunca consegue encaixar isso e eu acho isso fascinante. Que aí é o seguinte: para quem está olhando agora, o Grola foi atrás de ver todas as descrições das cores certinhas, do jeito que o pessoal da Golden Dawn colocava, né? Porque você tem as cores de cada arcano, né? Então, explica para o pessoal como é que funcionou a parada. Basicamente, a Golden Dawn tem 4 escalas de cores para a Árvore da Vida. É a King, Queen, é a escala do Rei, da Rainha, do Imperador e da Imperatriz, certo? E vocês vão achar, Karen, vai no Regardier, do Golden Dawn da Regardier. O Crowley usava depois. O Crowley pegou muito material da Golden Dawn. Tá? O Crowley usava as mesmas escalas. Enfim, em vários materiais de hermetismo e ocultismo de geral, vocês vão achar essas 4 escalas de cores da Golden Dawn. A princípio, a gente não dá para dizer se isso são cores pré-estabelecidas ou se são cores aproximadas ao que o pessoal via nas meditações em relação a cada séfira ou cada caminho, certo? Qual é o grande problema? A gente está falando de, cara, final do século XIX, começo do século XX. Você não tinha reprodução de cores em livros impressos como a gente tem hoje. E mesmo que tivesse cor em impresso, ela com o tempo vai perdendo as características próprias. Então o que você tem nessas 4 escalas são nomes. Então você tem lá índigo, brown não sei o quê, hellish blue, umas coisas malucas assim. O problema é que quando, enfim, para quem talvez não sei quem é da área de design aí ou da área de artes e tal, sabe que, cara, pra gente você falar em cor por nome não quer dizer muita coisa. Porque aqui é uma briga tipo assim, a pessoa fala, mas isso aqui é azul. Eu olho, não, isso não é azul, isso é ciano. Não, mas é azul. Não, azul. Isso é ciano.
Então, às vezes eu discuto com a minha esposa, não, mas isso aqui é um azul assim, não, não, preta, isso aqui não é azul, isso aqui é cian. Azul é outra coisa. Então, definição de cor por nome é uma coisa complicada, porque você não consegue entender exatamente qual é a característica. A característica. A cor ela tem diversas formas de medição, seja as formas físicas e científicas, como tipo, LAB, ou se é XYZ, entendeu? Até os padrões que a gente usa para visuais para tela, RGB, ou padrões para impressão em CMYK, em 4 cores, né? Você tem até uma coisa que eu sempre falava, dei 12 anos de curso de Photoshop. Você olha dentro do aspecto físico da cor, quando você fala em síntese aditiva ou síntese subtrativa, síntese aditiva é a cor-luz. É uma luz colorida, é uma decomposição da luz branca ou uma luz colorida virada para sua cara. Quando vocês estão olhando para o monitor, para a tela do celular, para a TV, você tem pontos de luz emitindo luz para você. Eles trabalham no espectro RGB, na síntese aditiva. Quando eu vou para o material impresso, ele não emite luz, ele reflete luz. Então, é característica subtrativa. Então, o espectro é CMYK. Só que olha que interessante, eu preciso, na física teórica, quando eu faço o espectro de cor, eu entendo que eu preciso de vermelho, verde e azul para fazer formação de cor, ou do ciano, magenta e amarelo. Teoricamente, se eu misturar vermelho, verde e azul, cor luz, eu tenho branco. Ciano, magenta, amarelo, cor pigmento, eu tenho preto. Eu tenho absorção total de luz. Certo? Quando você vai para o impresso, você não tem CMY, você tem CMYK. Por que você precisa de uma quarta cor? Você precisa de uma quarta cor porque eu quero ver você pegar um tubo de ciano, de magenta, de amarelo, misturar e fazer aquilo dar preto. Não dá nem a pau, dá marrom café. O que acontece é que na física, na teoria, tudo é muito bonitinho. Na prática, tudo é impuro. Então, as impurezas dos pigmentos fazem com que ele não chegue no tom correto. Então, você precisa do black para calçar. E aí, ou seja, assim, você já tem todo esse leque de questões técnicas para avaliar. E aí um cara vira para você e fala, olha, a cor que eu tenho aqui é púrpura. O que é púrpura? Não sei, eu tenho pilhas de nuances de púrpura. Aí você pega escalas em inglês que tem nomes mais complicados ainda. Que aí você tem, por exemplo, um purple com um indigo blue, com um blue não sei o quê, com um violet, que aí você fala, cara, peraí, violet, purple, blue, blá blá blá, assim, qual que é a diferença disso? E aí o que aconteceu nessa época é que, baseado nessa escala, eu tive que puxar o que eu podia dentro da cultura, do significado daquelas nuances dentro da cultura americana, porque Golden Dawn, né, Estados Unidos e Inglaterra, então dentro da cultura inglesa e americana, para entender o que eles entendiam por essas cores e traduzir isso em cor mesmo. Então foi feito todo um trabalho de cara, e aí você chegava em comparações em cores que davam nuances ridiculamente pequenas, e você fala, puta caralho. Aí fora isso tem que acertar os tons para dar números mais redondinhos em CMYK. E assim, na época eu nem fiz trabalho de trabalhar com escala Pantone nem nada, mano. Foi tudo CMYK, entendeu? Adaptação para CMYK RGB, e assim, não dá para dizer que aquelas cores são exatamente as cores que eram usadas pela Golden Dawn. Depois, lembrei o autor que eu estava falando aquela hora, Lomilo Duquette. Num dos livros do Duquette, ele citou depois de onde eles tiraram as escalas, Golden Dawn tirou as escalas. Tem uma empresa de tinta óleo e aquarelas que ela é centenária lá na gringa, que é a Winsor e alguma coisa. E as cores que serão citadas nas escalas da Golden Dawn, elas vinham das escalas de guache dessa empresa. Guache ou tinta óleo, não vou lembrar, mas eu acho que eram guaches. E aí eu falei, porra, beleza, agora eu tenho uma origem, eu sei de onde essas cores, de repente eu consigo pegar as escalas, os valores exatos. E aí eu fui descobrir que essa escala de 1900 e qualquer coisa não existe mais. E aí também ninguém de lá, eu mandei e-mails para os caras pedindo se tinha alguma tabela de equivalência daquela escala para a atual, não existe. Então, assim, todo o trabalho foi um trabalho de pesquisar, realmente, de identificar o mais próximo possível dentro da cultura inglesa, cultura americana, o que eles entendem por aquela cor e traduzir isso visualmente. Isso foi o que a gente levou. Na verdade, eu já estava trabalhando nessas escalas antes de fazer o HKT. O HKT só foi uma maneira de colocar isso na prática. Então, que é pegar aquelas escalas e jogar para realmente um material tátil, físico, né?
A gente fez uns guias, fez tabelas e tal. Tem algumas coisas que estão disponíveis. Algumas coisas, nossa, a escala inteira está disponível em PDF até hoje, num drive que eu tenho, que eu deixo público para a galera. Que, inclusive, não lembro se eu botei esse drive no Mayhem. No antigo Mayhem tinha tudo. No novo, não sei, depois eu coloco lá. Mas foi feito todo esse trabalho de traduzir aquilo que virou texto. Os caras tinham uma ideia de cor, colocaram aquilo como, deram um nome para aquilo, um nome que hoje pode não é mais usado. Então, teve toda essa coisa de que depois culminou na escala de cores que a gente trabalha no HKT, né? E teve um puta do resultado, porque você lembra que a galera começou a testar a meditação nas coisas. Então a galera pegava o HKT com o trabalho que você tinha feito de cores e usava para fazer as viagens e os tátios e tudo. E aí tinha a resposta. Sim, sim. E a galera levava no terreiro. Uma das razões que a gente fez de PVC é que o pessoal da Umbanda gostava de levar na praia, os decks, todas essas coisas, né? E aí o pessoal fazia a meditação e respondia. Né? Passar no mar, tudo. E que é um sentido que, na verdade, essas cores não foram escolhidas do bolso dos caras. A gente percebeu por esse trabalho e alguém lá na Inglaterra realmente entrava no estado alterado de consciência ou falava com os anjos ou entrava em contato com a entidade, whatever, e o cara conseguia enxergar a cor. E a hora que a gente reproduziu na cor certa, a gente conseguiu o mesmo estado alterado do médium. Então isso foi um negócio que eu achei do caralho. Assim. Eu acho que não tem nenhum outro tarô, né? Assim, a gente não sabe. Precisaria ver, por exemplo, eu sei que o Crowley tentou expressar essas cores também no tarô do Tote. Mas para a gente entender se realmente é isso ou não, precisaria ver as obras originais da Frida, entendeu? A gente tem reproduções impressas. Eu duvido que a OS Games tenha um cuidado de tentar fazer as cores equivalentes, exatamente iguais às das pinturas dela. Mas eu sei que o Crowley arriscou a colocar essas cores no baralho também, entendeu? É que assim, a gente tem que lembrar também, cara, que o HKT, o 1, ele não foi concebido como um baralho de tiragens, né? O HKT1, a nossa ideia era ter uma ferramenta de estudos que evitasse que eu tivesse que pegar 4, 5 livros para fazer um estudo comparativo de tarô. Então, eu quero comparar o White com o Crowley, com o Sephiroth Tarot, que a gente pirava na época, que está esgotado e tal, e, sei lá, mais um ou dois decks, e eu queria entender todas as conexões com a Árvore da Vida e tudo mais. Em vez de ter um monte de livro, eu pegava o HKT, somava, e no HKT ele já estava trabalhando todas essas conexões. Uma outra coisa era fazer o trabalho magístico, era ter um deck que fosse seguro para a gente fazer trabalho magístico. Teoricamente, o HKT1 ele só não aguentava fogo direto. Entendeu? Eu lembro que na época teve uns malucos que acenderam o velho em cima da carta. Aí não tinha condições, mano. Arrebentou o PVC. Mas você podia pôr na água, você podia pôr na terra, você podia lavar, você podia fazer qualquer coisa. Então, assim, o objetivo dele assim, era sair um pouco do aspecto das tiragens, trabalhar com a meditação, com a contemplação, com a magia e como um baralho de estudos mesmo, para você evitar as outras conexões. A questão é que, assim, a gente não tinha uma expectativa. A gente fala, vamos fazer. O Marcelo falou, puta, vamos fazer 300, que tipo, beleza, dá pra gente fazer, dá pra produzir pela editora e tal, não fica muito caro. Porque a gente nem. Cara, a gente não sabe nem. Pode levar, sei lá, 5 anos para vender. O problema é que, cara, tipo, sei lá, em 8 meses, acabou, cara. Entendeu? Zerou. E não tinha financiamento coletivo na época para tipo, já vender uma quantidade na tiragem. Tipo, a gente fez na loucura, achando que ia levar 5 anos para vender e, deu 8 meses, a galera desesperada querendo baralho acabou. E aí, o barato endoidou, né? A gente fez o 2 antes do 1,5, não é? Foi. 2 já era em papel. Por quê? Quando a galera pediu tudo. O 2, cara, o 2 teve uma outra aventura técnica, né? Porque, assim, o PVC era caro e a gente queria fazer em papel. E olhando a qualidade que a gente tinha dos baralhos em papéis feitos no Brasil, eles eram muito ruins. A gente não tinha não dava pra fazer um Luiz Carabel, igual o Luiz Carabel, igual
a US Games, no mesmo papel. A gente tinha, cara, os baralhos muito tosco aqui, né? E aí veio a briga cara, como a gente faz um tarô com essa qualidade no Brasil? Porque assim, a pessoa fala, pô, mas você manda numa gráfica, imprime e acabou. Então, só que você esquece o seguinte, se fosse um pôster, se fosse um bloco, uma folha gigante, ou com dobra de livro, qualquer coisa do tipo, qualquer gráfica faz. Agora, quando você vira pro cara e fala, ó, eu vou te imprimir essa lâmina, aqui tem 27 cartas, você precisa bater uma faca, cortar cada uma dessas cartas e separar em maços de 78. Cara, o trabalho manual disso é infernal. Os caras não querem fazer, entendeu? Ou assim, querer eles querem. Eles vão te cobrar um absurdo e se você estiver disposto a pagar, tudo bem. Entendeu? Então, o grande ponto é, a gente não tinha empresas no Brasil que fizessem isso. Aliás, a meta era descobrir quem, né? Assim, a gente sabe, eu sabe descobrir que tinha uma gigante, tem uma gigante aqui, que hoje faz inclusive para board games, que eu enviei para ele. Vocês vão entrar em qualquer padaria, vocês vão achar um baralho desses caras, eu não vou citar o nome, porque, enfim, mas vocês sabem do que eu tô falando, certo? Mas assim, eu entrei em contato com os caras, eles falaram assim, esse formato a gente não faz esse formato tarô gigante. Aí eu descobri uma empresa gringa. Falei, pô, não sei, de repente, vamos fazer fora e importar. Entrei em contato com os caras. Pô, cara, a gente tem um projeto assim, um projeto de tarô, se vocês atendem Brasil? Aí o cara me respondeu, olha, atender a gente atende, mas a gente tem um escritório no Brasil, por que vocês não falam com ele? Eu falei, como assim? Quem é o seu escritório no Brasil? Ele me passou e era exatamente essa empresa que eu acabei de mencionar, que vende baralhos até na padaria. Eu descobri que essa empresa não é mais uma empresa brasileira. Ela é uma representante de uma empresa americana. Só que enquanto os americanos foram extremamente atenciosos para lidar comigo, os brasileiros foram uma merda. Entendeu? E a primeira coisa que o cara falou, eu não faço nesse formato. Entendeu? Eu voltei a falar com esses caras posteriormente, enfim, e aí o setor de orçamento dos caras é ridículo e tal, atende a gente mal pra caramba, entendeu? E aí a gente parou e eu continuei na busca, procurando quem fizesse, até que a gente achou a gráfica que a gente roda hoje. Acho que a gente foi umas 3, 4 vezes lá falar com o Mário, que é o dono da gráfica e tal. Ele mostrou um puta portfólio, mostrou, cara, ele fazia uns jogos para devir, ele fazia umas coisas, era uma grafiquinha assim, ó, cara, mas o cara vivia de fazer baralho. Ele não imprime outras coisas. O produto do cara é baralho. É o cara que roda baralho de time pro Brasil inteiro, entendeu? Então, assim, o negócio do cara era baralho. E existe um detalhe na impressão de cartas que é a intercalação, que é como eu falei, uma coisa é você imprimir aquilo, outra coisa é você montar um deck. Ele tinha intercaladora, mas para o formato de baralho, que é aquele formato poker ou bridge, os formatos menorzinhos. Para formatos maiores, a intercalação é manual, mas ele já tinha o expertise disso. Entendeu? Ele estava acostumado a lidar com isso, mesmo fazendo intercalação manual. E aí, cara, eu e o Marcelo conversamos, cara, tá todo mundo aí querendo, vamos fazer. O cara mostrou os projetos que ele fez para a Devir, mostrou um monte de carta, um monte de coisa. Pô, vamos fazer então, vamos lá, mas vamos fazer então agora, cara, aquele formato maluco S-Games não tá legal, vamos fazer no formato tarô tradicional. Basicamente, sair da, cara, é menos de 1 centímetro na altura e menos de 1 centímetro na largura de diferença. Mesmo esse pelo ridículo de tamanho fez eu ter que redesenhar o deck inteiro. Então, assim, uma característica muito interessante é que do HKT1 para o 2, o baralho foi inteiro redesenhado. Entendeu? Eu tinha um deck composto inteiro no Illustrator, no HKT1, entendeu? Que era mais simples, ele não tinha marcas d'água, não tinha nada. E ele passou do HKT2 para ter uma composição mista de Photoshop, Illustrator e finalização no design, até para a gente ter maleabilidade nas edições de texto. Cara, são vários arquivos diferentes, um para arcanos maiores, um para cada naipe, um arquivo só de arcanos de corte dos 4 naipes e mais o verso, entendeu? Mais um arquivo de finalização. Então, ali meio que foi o marco de eu definir a estrutura de, cara, como eu vou fazer os HKTs. Entendeu? Qualquer edição que a gente mudar, porque a ideia era parar na 2, a gente não ia evoluir mais o projeto, era só fazer reprints. Mas, assim, aqui eu já tenho marca, assim, eu já tenho fornecedor,
eu já tenho a faca, porque na época o Mário não tinha uma faca para isso, eu desenvolvi a faca de corte do HKT, que depois foi usada até por outras o pessoal do Brasil que faz baralho com ele lá nem sabe disso, mas quem desenvolveu a faca para carta de tarô dele fui eu, entendeu? E a gente montou, modelou, e essas são as pranchas que a gente segue até hoje, certo? E aí o HKT2 já foi 1000 de tiragem, né, Marcelo? Já foi 1000 peças, não foi? Até foi de tiragem. Tem umas perguntas que são pertinentes. Coloca qual a relação entre os anjos e os demônios que tinha no HKT2 e depois a gente tirou, e por que a gente tirou? Aí tem uma outra pergunta também que é rapidinha de responder. A Liz, peraí, deixa eu só ver o nome da pessoa. Fernanda. A pergunta se é o mesmo que vai fazer os dois. Sim, é o Mário, é o mesmo que está fazendo o HKT4. O Caio falou, o Winsor e Newton, a empresa que faz das escalas de cor. A ideia dos anjos e demônios, entendeu? É basicamente o seguinte: a gente tinha a relação dos 72 anjos para os arcanos menores, e por contrapartida você tem os 72 demônios. É simples. Quando a gente vai por 3, a gente pensou, cara, o que a gente pode. A gente tem como acrescentar, em vez de só fazer uma reimpressão, mudar algumas coisas e tal. Eu tinha a gente tinha mais ou menos um ano que tinha lançado o livro dos Salmos, que foi feito com a galera antigo do grupo Estudos Herméticos, que era um grupo de estudos. A gente tinha um grupo pequeno de pessoas, tinha acho que umas 50 pessoas, que era assim, era grupo de estudos, mas também de produção. A gente focava em estudar, mas em compor, em fazer estudo em texto e tal. E a gente entrou nessa pira de traduzir lá o terceiro livro de Moisés, lá, entre aspas, enfim, sei lá, foda-se qual era o livro também, que eu não vou lembrar de cabeça. Mas, enfim, a gente traduziu toda aquela parte do semífora e semânfora, que era a parte do uso magístico dos salmos. Então a gente tinha feito esse projeto puta do trampo. O Alan, loucão, aprendeu hebraico para fazer revisão de hebraico, umas coisas malucas, assim. E a gente tinha aquilo, cara. E aí eu fui olhar lá na obra do Kircher, e ele falava qual era o salmo de invocação dos 72 anjos. E aí eu entrei nessa pira, pô, que legal, né, mano? E aí, putz, será que dá pra colocar isso no HKT? E assim, só que os salmos eram longos, assim, eu tinha as referências, foi um parto isso de tabela, uma maluquice de tabela, de salmo, de acertar qual que era da Vulgata antiga para nova, para não sei o quê, e acerta e muda a salmo, e o salmo que está aqui vai para lá. Tudo bem que parte disso já tinha acontecido, já tinha sido resolvido no livro dos Salmos, mas a gente teve que tabular tudo isso. E eu falei, porra, cara, ia ser legal colocar essas invocações dos anjos no baralho. O problema é aonde que eu vou colocar essas invocações. Eu não tinha espaço nas cartas. Eu não tinha mais o que fazer. Aí a gente conversou com o Marcelo e falou assim, já fizemos uma edição com os demônios. Vamos tirar e vamos botar essas invocações todas. Beleza, então assim, só não tem os demônios porque as cartas são maiores. Se a gente conseguisse fazer cartas maiores, eu colocaria tudo. Os anjos, a invocação e os demônios. Mas não dá, entendeu? Na época eu queria colocar os sigilos dos 72 anjos. Não tem carta para isso, não tem espaço para isso. Então aí a gente optou por tirar os demônios e deixar as invocações. E aí essa foi a grande mudança significativa, né? Do 2 para o 3. Tinham ali, já tem todos os dados e tal, todas as invocações, e quem tem o livro dos Salmos, eu segui todas as numerações exatamente como a gente já tinha feito nos Salmos, para bater certinho com o que está ali. No livro, só que no livro tem o hebraico dos Salmos também, tem outras coisas, enfim, mas aí não tem condições. Eu já quase não conseguia botar o versículo, quanto mais o hebraico disso ainda. Então, assim, quando você trabalha com carta, é igual o trabalho com cartão de visitas. Porque é um negócio que é chatinho de fazer. Todo mundo fala assim, beleza, faz aí, qualquer dinheiro paga um cartão de visita. Cara, cartão de visita é um negócio chato de fazer. Por quê? Porque é desse tamanho. Para você trabalhar visibilidade, leitura, uma lógica, um negócio que é desse tamanho, é chato pra caramba. Então, quando você vai pro tarô, onde você está tirando a imagem, porque se você pega qualquer tarô no mundo, você tem uma imagem, uma puta imagem e um destaque grande pro nome, acabou. É isso. Entendeu? Algum outro vai ter, sei lá, uma chave astrológica, nos arcanos menores, uma coisa e outra, mas é isso. Quando a gente explora num deck uma quantidade de informações grandes, e para tentar deixar isso harmônico, cara, você tem que aceitar, cara, é limitado. Você chega num ponto que para você colocar uma coisa, você tem que tirar outra.
E aí você tem que fazer escolhas. A gente já tinha um com os demônios. A gente falou, cara, vamos focar nos salmos. E aí a gente tirou e deixou os salmos de invocação. E aí foi o HKT3, né? Voltando, o HKT2 acho que ficou em estoque por mais um ano e pouco. A gente também não esperava que fosse esgotar tão rápido. A gente achou que ele ia demorar, sei lá, pelo menos uns 2, 3 anos, e não deu tempo, cara. Acho que em mais ou menos um ano e pouquinho, o Marcelo já veio falar comigo, cara, tem, sei lá, 20 peças aqui. Ferrou, vamos ter que pensar aí se a gente vai reimprimir ou vai fazer outra. Aí a gente acabou fazendo essa terceira edição, que era a edição com as invocações. Aí, tinha mais uma pergunta, Marcelo? E aí a gente voltou para o italiano também. E esse era o que você vende nos Estados Unidos, não é? Esse é o que a gente acabou, o Marcelo falou. Cara, eu falei, vamos fazer uma edição, eu vou fazer uma edição na Gamecraft, o Marcelo falou, não, publica lá. E eu publiquei on demand, né? Então, assim, o cara compra, que é uma coisa que também não tem no Brasil para impressão, e é muito chato até para algumas coisas que a gente faz. Até tem para livro, tem o Clube do Livro e tal, essas paradas. Mas o cara é um site de impressão on demand para jogos. E ele faz tarô também. E então lá a gente tem uma versão mais simplificada dele, sem marca d'água e tal. Mas é um que, cara, virou assim um portfólio nosso assim lá fora e tal. Teve uma galera gringa que viu, que fez review e tal. Fizeram um vídeo no YouTube, assim, achei sensacional, cara. Teve um russo que pirateou, inclusive. Assim, eu falei, caralho, mano, somos pirateados por russos, cara. Do cachê do caralho isso. Mas tem essa versão lá, que é a mesma versão, na verdade, a mesma empresa de onde surgiu o primeiro All-Type, né? Mas aí o All-Type é mais pra frente. O All-Type está quase chegando, porque a gente começou a fazer o 3, e aí o 3 estava acabando também. O All-Type já é um outro rolo, porque assim, o All-Type foi o seguinte, a gente tinha os 3 HKTs e eu tava, numa época, eu tava começando na editora que eu trabalho agora, e os caras chamaram a gente para fazer uns cursos e tal, e eu fui fazer um curso na Escola Pan-Americana de Artes, um curso chamado Tipografia Criativa, né, que era um curso focado em trabalhar com tipo mesmo, com fontes, né, com texto. E uma das aulas era uma aula de desenho tipográfico, que é uma técnica que é muito comum, você acha muito na internet, mas é muito, muito ligada a trabalhar com... Os caras fazem muito isso para fazer estampas, né, para fazer cartoon. Então, assim, você acha Mickey, você acha, sei lá, Pato Donald, uma porrada de coisas desse tipo. Então, o objetivo desse exercício era essa coisa da ilustração tipográfica. Só que, cara, eu achava puta uma furada você ficar perdendo tempo fazendo cartoon, essas coisas. Porque a técnica para fazer a ilustração tipográfica não era difícil. Ela é trabalhosa, porque ele lidar com muita distorção no Illustrator, com muito envelope distortions, que a gente chama, né, distorções de envelope lá dentro, em texto, que é uma coisa chata de se trabalhar. Mas não era assim, não era trabalhoso, mas não era complicado. Então, assim, eu não via fundamento em ficar desenhando bonequinho com palavra repetida, né, que era o que a maioria do pessoal fazia. E aí eu dei uma pirada, eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer um louco do Reader-Write, que já é uma forma muito mais complexa, com as palavras-chave. E aí, cara, eu sentei e comecei a pirar fazendo aquilo. Aí eu lembro que o professor na época parou atrás de mim e ficou olhando e falou, mano, esquece isso, cara. Você não vai conseguir fazer isso aí que você está querendo nunca. Malandro. O cara não falou isso aí pra mim, velho. Você não tem brilho. Né? Não vou fazer essa porra. O cara falou que eu não tinha brilho, velho. Eu falei, não vou fazer essa porra. Aí eu pirei, cara. Aí eu fiz. Mostrei pro cara, ele não acreditou que eu tinha feito, né, meu? Só que eu tinha feito em português na época. E aí foi quando eu percebi que essa técnica, especificamente, que a gente usa para fazer os arcanos maiores, de ilustração tipográfica, ela não funciona bem com acento, cedilha, com nada disso. Os caracteres têm que estar todos em caixa alta, e se você puder arrancar tudo isso, é melhor. Eu falei, cara, ficou tosco. Eu tenho duas opções.
Ou eu faço, por exemplo, quando eu tenho um I acentuado ou um O acentuado, eu diminuo o tamanho do caractere para eles ficarem todos alinhadinhos, e eu testei, ficou ridículo. Ou eu parto para fazer em inglês. Eu falei, cara, eu não tô, sei lá, isso aqui não é Senhor dos Anéis em inglês, se o cara precisa ter, sei lá, quantas mil horas de cultura inglesa para conseguir ler. São palavras-chave. Então, eu tenho minhas dúvidas, se obviamente vai ter pessoas que não vão curtir porque está em inglês, mas é mais fácil, visualmente, para mim, é mais interessante que ele esteja em inglês. Então, eu refiz o louco, todo em inglês, ficou legal pra caralho. Aí eu encostei umas semanas e aí um dia eu tava olhando para aquela carta e falei, cara, se eu fiz o louco, se eu fizer o resto? E aí esse resto levou um ano. Esse resto que eu tô falando são os arcanos maiores. Eu levei um ano para fazer os arcanos maiores. Por quê? Como eu falei, essa técnica de distorção de envelope no Illustrator com texto, e ainda assim você precisava redesenhar o arcano para identificar o shape, cortar mais ou menos onde você queria, achar as palavras certas, porque tem locais que tem que ter palavras maiores, outras palavras menores. Cara, é muito trabalhoso. Então eu falei, cara, eu vou fazer aos poucos. Eu vou aos pouquinhos. Fui fazendo, tinha semana que eu fazia 2, passava 3 semanas sem desenhar nenhuma. Então, assim, nos meus intervalos de jobs e tal, eu ia lá e desenhava um. Até que chegou no final. Eu terminei os arcanos maiores, e uma coisa que eu tinha na minha cabeça desde o começo é que eu não queria usar a mesma técnica nos menores. Eu queria, nos menores, poder explorar outras técnicas, outras nuances tipográficas, entendeu? Não ficar preso a trabalhar com aquela fonte, porque para essa técnica também, fontes modernistas são sem serifas, mais grossas, como Impact, esse tipo de fonte são melhores, e eu não queria ficar preso a isso, eu queria trabalhar outras nuances, outras coisas, entendeu? Na época eu tinha a ideia de fazer o naipe de fogo com fontes malucas, assim, fontes sem seguir muita regra, pela característica de criatividade do naipe de fogo, fazer todo o naipe de copas com fontes script, serifadas, né? Mais emotivas, mais sensuais, né? Ter todo aquele movimento do fluido da água, né? no naipe de copas. Todo o naipe de ar com fontes modernistas, sem serifas, coisas mais secas, e o naipe de terra com fontes mais clássicas. Uma Times, Trajano, essas fontes mais clássicas, mais antigas. E aí, conforme eu ia fazer, só que assim, no começo eu queria explorar também uma coisa meio única, só que as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu consegui trabalhar muitas coisas diferentes nos menores. Então, por exemplo, se você olha o 2 de Copas, você vai ver, a minha inspiração ali era um convite de casamento. Aí, se você olha, por exemplo, o 5 de ar, né, o 5 de espadas, ele é o 5 de espadas que é a tela de erro. Eu acho que é a tela de erro. É como se fosse a tela do Windows dando pau. Ele fácil. Então, assim, eu comecei a explorar tipografia, mas também coisas do ambiente, do meio, assim. Putz, é um convite, é uma coisa de máquina de escrever, que nem tá no 10 de terra. E foi fluindo. Tem uma de fogo que parece um rótulo de maionese, entendeu? Essa exploração, por incrível que pareça, ela é mais rápida do que toda aquela técnica que eu fiz nos arcanos maiores. Né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. De repente eu tenho aqui. Tá aqui, ó, eu estou mostrando pro pessoal. como que ele fica. Ele trabalha muito e tem a lance das cores, aqui, que a gente tem uma escala diferente, que é a escala mental. Na verdade, os arcanos menores, eles respeitam. Nos arcanos menores você usa as 4 escalas, né? Rei, rainha, príncipe, princesa, que são 4 naipes. Mas nos arcanos maiores, eu mudei a escala. Por quê? Porque eu queria fazer uma parada diferente. O fundamento do negócio é esse. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar isso aqui. Acho que se eu abrir o Bridge. Então, eu vou abrir aqui, eu vou deixar ele no gatilho aqui para poder compartilhar. Então, todo o contexto, assim,
do All-Type foi realmente, meu, o cara me desafiando e falando, meu, você não vai conseguir fazer isso. E deixa eu ver se eu... Marcelo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui, hein? Aí, peraí. Consegue sim. Deixa eu tentar compartilhar minha... Eu tô com 2 monitores aqui. Deixa eu compartilhar minha segunda tela, que aí eu consigo continuar vendo todo mundo. Share. Apareceu aí para todo mundo? Apareceu. Então aqui eu tenho essa técnica, que foi a técnica exploratória, nas Não, ele ainda cartas está preto. dos arcanos Agora maiores. sim. Foi, né? Nos arcanos maiores. E deixa eu passar por eles aqui, vamos lá para os menores. Então aqui, os ases, eu sempre dou uma característica única para os ases, entendeu? Mesmo no HKT, você vê que eles têm as cores. Ah, mas pô, no HKT eles são pretos e Keter é branco e tal, não sei o que. Então, cara, só que é mais bonito eu fazer um fundo preto e fazer a manifestação do branco saindo do preto do que fazer a carta inteira branca e colocar tudo em preto lá dentro, que vai ficar meio tipo, pobre. Então eu sempre faço essa inversão, né? E aqui eu tenho essa coisa, do naipe de fogo ser umas maluquices, umas coisas meio jogadas, sem restrição de fonte, sem nada, entendeu? Coisa de buscando mesmo criar com texto, né? Essa aqui é aquela do modernismo, né? Futurismo russo, uma porra assim, que é bem os 5 de bastões, que é aquela coisa de treta, de confusão. Aqui o triunfo, que é meio com carinha de rótulo e com essa fonte um pouquinho mais soft. Isso aqui, cara, só os caras velhos igual a gente vão lembrar, que é aquelas etiquetas que tinha lá nos anos 80 e 90, que fazia com relevo, né? Aqui também uma coisa meio neon, entendeu? Então, assim, é exploração tipográfica mesmo, entendeu? Que é a chave mais interessante do 10 de bastões para mim, que é o hard work, né? O trabalho duro. Então, essa coisa meio fabril, né? Eu costumo sempre dar uma cara única também para a corte, né? Porque a gente gosta muito de trabalhar o MBTI, né? Então, sempre colocar lá qual é o tipo de personalidade da corte, se é expansão, introversão, e para não ficar aquelas leituras idiotas de tipo assim, é uma mulher loira, tipo, porra, não, cara, não é uma mulher loira nunca, entendeu? Então, aqui a gente tem a corte, e aí a gente vai para essa coisa mais suave de copas, né? Na verdade, eu errei. O convite de casamento é o 3, né? Porque é binar, é onde você restringe. Então, aqui você tem o convite de casamento no 3. E o 2, como é aquela coisa do flush, de rock má, de muita energia dispersada sem um alvo específico, a gente tem essa coisa das palavras meio bagunçadas ainda. E a gente segue 4 de copas, 5 de copas, que é... enfim, frustração foda. Esses 6 de copas eu estava inspirado por rotas de cerveja. Eu tenho que ser bem realista nisso aqui. Então, até as cores são cores meio de cerveja. A confusão do 7, já o 8 aqui, também essa coisa mais rústica, que é a parte de desilusão, de abandono, entendeu? Aqui foi uma coisa meio de jogar as fontes, mas fazer esse fundo meio com coisa de... como se fosse como é que chama? A molecada compra para costurar na jaqueta. Esqueci o nome dessa porra. Eu vendia na galeria aos montes lá. Aqui, caderninho, né? Textinho, escritinho à mão. Alguém deve ter falado o nome do negócio. Peraí que o meu chat fechou. Patch! Exatamente. Essa coisa. Essa coisa. Opa, peraí que o Bridge deu zoom aqui. A corte seguindo a mesma linha. A corte sempre vai seguir a mesma linha nos meus tarôs, né? Aí aqui a gente tem, mais uma vez, os ases também seguindo a mesma linha. E essa coisa mais seca, mais fria do naipe de espadas. Então, o 2 de espadas é uma tela de código, né? Inclusive, eu botei ali as tagzinhas, né? Swords 2. Aí você tem o 3, eu tinha uma pira de pi, saca? De loucura, de 3.14, então eu enfiei os textos no meio do pi. Então, se você olha ali, ó, 3, aí tem o Offswords, ponto 14, 15, 9, então isso é uma sequência inteira de pi.
E eu tinha essa coisa de, meu, cara, 3 de espada ser um tipo racional, restrito e caralho, e puta, achei que tinha tudo a ver com pi essa porra. Aí aqui, uma coisa meio de projeto, né? Aquela coisa do papel. Projeto antigo também, né? Década de 80, 90, papel quadriculado. Hoje em dia a pessoa não sabe nem o que é isso, né? Tudo AutoCAD. Mas tem essa coisa do papel. Lembrando que essas escalas de cores também respeitam se você compara com a HKT. Os arcanos menores têm a mesma escala de cores. Tá? Aí aqui, de novo, 5 de espadas, que é a telona de erro. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu tinha visto um erro no Windows 7, que tem esse emoji, né? E eu falei, cara, eu quero uma coisa igual isso aqui. E aí fiz a telinha de erro e a texturinha de fundo também, como se fosse uma tela. Aqui é o 6 de espadas, que é a saída segura, né? Então uma tela de safe mode, né? De modo de segurança. O Seven of Words eu puxei para o binário, então eu tenho ali uma escala binária de fundo e as palavras jogadas por cima. A parte mais legal é que hoje eu não tenho a menor ideia de que binário foi esse, de onde o que eu codifiquei para fazer esse código binário. Talvez se eu pegar isso e jogar num transcritor de ASCII, vai ser alguma frase aí que eu não vou nem lembrar o que é. Aqui foi bem assim, cara. Eu estava muito sem saber o que fazer no 8 de espadas. E aí, cara, já tinha meio que esgotado, assim, cara. Eu tinha usado tudo. O All-Type e os marcos menores é não linear. Tipo assim, eu fazia uma de copas, aí ia, sei lá, por 9 de ouros e voltava para lá e para cá. Eu tava meio sem saber, e aí, cara, lembrei dessa coisa maluca de quando eu era moleque. Eu tava sempre na casa da minha tia, ela me dava uns cata-palavra para fazer daqueles coquetel. E eu pirava nisso e eu lembrei dessa coisa e falei, pô, isso ia ficar legal. E aí eu fiz um caça-palavras com um 8 de espadas. Opa, voltei aqui. Um 9, que explora um pouquinho da reflexão, né, do texto invertido, o texto espelhado. Essa época eu também tinha acabado de mexer naqueles pôsteres das lasermétricas, né? Então isso aqui é um pouquinho inspirado em um daqueles pôsteres, que é, se eu não me engano, o que está em cima e o que está embaixo, que tem um espelhamento também. O 10 de espadas com a coisa meio jogada, meio devastada, meio largada, né? Mais uma vez, os naipes. Aí aqui a gente vem para os naipes de ouros, mais uma vez as iguais. E aqui no naipe de ouro, como eu falei, a minha ideia inicialmente foi trabalhar com fontes mais clássicas. Essa aqui, por exemplo, é a Trajan. Essa aqui eu não vou nem lembrar o nome, mas a ideia aqui era aquela coisa meio grega, meio aquelas fontes romanas de construções, né? Para ter realmente aquela ideia. Por que o rosa está em cima do cinza? Porque as cores... Muitas na escala, aquela escala que eu mencionei lá atrás da Golden Dawn, muitas vezes você tem assim, brown flecked white, que, tipo, é um marrom com brilhinhos brancos. Aí você tem cinza com rosa. Quem depois pegar o PDF das escalas de cor tem todas essas divisões, mostrando o que é o que nas cores. Tá? Aqui eu quis dar, assim, sabe, para quem vai lembrar de cabeça a carta do 4 de moedas do White, o cara tá agarrando as moedas assim. A gente às vezes brinca e fala que é a carta do Muruga, né? O cara que é mão de vaca adora aquela carta. Então eu quis dar essa sensação de aperto com o texto. Os 5 de moedas. Aqui é uma coisa mais de luz de 45 graus e tal, enfim. Aqui, mais uma sensação de amarra, né? De equilíbrio, na verdade. Né? O 6, lembrando que o White lá no 6 de moedas, o cara tá com a balança, doar e receber. Então, eu quis dar essa sensação fechadinha, passar essa coisa de equilíbrio no 6 de moedas. Né? O 7, que é aquela coisa de você, puta, não era... Ok, você está colhendo resultado, mas não é bem aquilo que você espera. Você queria mais, né? Então, essa coisa de, você ter flexibilidade, de dar uma certa dificuldade de leitura. Uma coisa que eu gosto muito no trabalho de tipografia é muitas vezes ele não ser óbvio, é você cortar uma fonte no meio, entendeu? Para dar uma certa dificuldade para fazer o cérebro trabalhar para entender. Então, essa coisa de ficar misturando o texto, dá uma coisa para mim, cara, não é tão simples quanto você achou que ia ser, entendeu?
O 8, que é... Já é uma... Peraí, o 7... o 8 é a carta do artesão, né? Então, essa coisa também meio toda planejadinha, toda colocadinha nos seus devidos lugares, como se fosse uma caixinha, né? O 9 já é uma carta de ganho, né? Então, eu fiz toda essa coisa assim de você tem uma concentração e ele está expandindo no fundo, você tem mais texto ali no fundo. E aí, no fundo, é meio que, cara, a abundância um testamento, assim, você está digitando as suas memórias e tal, enfim, falando do que da abundância que você obteve. E aí vem a corte que segue a mesma regra dos outros, né? Lembrando que todas as escalas também respeitam o que está lá. Então, na verdade, o All-Type era uma coisa que foi um desafio. Eu não achava... Eu publiquei ele, eu achei, pô, cara, isso aqui é uma coisa que vai funcionar na gringa, mas não vai funcionar no Brasil, porque a galera não vai querer, porque tá em inglês. E aí eu botei na GameCrafter, o Marcelo falava, porra, mano, vamos fazer isso no Brasil. Eu falei, porra, Marcelo, não vai virar, cara. Não vai dar, né? Deixa isso aí quieto e tal. E, cara, isso aqui ficou 1 ano e pouco. Só tinha na GameCrafter. Não tinha aqui, porque eu achava que não ia rolar. Aí o Marcelo falou, cara, vamos fazer que vai dar certo. Eu falei, tá bom, Marcelo, tenta aí, vamos ver se vai dar certo isso. E, tipo, ele botou o bagulho bombou. E eu, caralho, cara, como assim, meu? E deu puta certo, cara. A galera gosta pra caramba. E tem muita gente que a gente fala, puta, é a maior muleta que eu já fiz em relação ao tarô. Porque o HKT é um deck difícil. Não é pra quem tá começando de jogar tarô. O All-Type não, cara. Você precisa saber um pouquinho de inglês, você tira. Se você não conseguir tirar carta, tirar tarô com All-Type, você não vai tirar com mais nenhum. Então, a gente acabou, cara, fazendo e falou, porra, cara, e virou e deu certo pra caralho. E a galera curte, muita gente manda mensagem desesperada, puta, onde eu compro e tal. Aquela época que o Marcelo tava reformulando o site da Diamond, eu recebi umas 30 mensagens de gente desesperada querendo comprar. Eu, calma, cara, a loja vai voltar, relaxa. E o All-Type é um dos meus favoritos, cara. Assim, não tanto para tirar, para mim eu tenho uma dificuldade, eu gosto mais dos Rider-Waite da vida, mas para estudar. Eu coloco ele junto com o HKT, e aí você deixa ele lá, e aí você bate o olho e você lê uma palavrinha. Aí você fala, pum, é a intuição. Então eu recebi uns relatos da galera, o pessoal costuma tirar o All-Type, e aí só tipo, chama a atenção uma letrinha, uma palavrinha, uma chamadinha, né? E aí a gente vai Rafael Bueno clareou ali para mim, lembrou para mim. É construtivismo russo, os 5 de bastões. Eu já nem lembrava mais o nome. Cara, você sabe que eu vou confessar também que os caras falam, pô, qual que você usa e tal, e eu tenho... É foda, cara. Eu gosto pra caralho do Rider-Waite e eu também tenho vários Rider-Waites e, puta, na hora que você... E eu gosto de baralhos pequenos para tiragem e baralhos grandes para estudo. Então, meus baralhos de tiragem ainda hoje são Rider-Waites. Embora eu sempre deixe um HKT e um All-Type também. Rider-Waite, né? Aí vem... Quer dizer, mas tem o dos deuses também, né? Teve um dos deuses intermediário. O dos deuses foi ano passado que a gente fez, Marcelo? Foi 18 ou foi 19? Então saiu em 19, né? 19, começo do 19. Aí depois saiu o HKT3, saiu o All-Type. O Marcelo estava esgotado a enciclopédia de mitologia. Ele falou, vou fazer uma outra edição, mas aí agora eu quero fazer uma edição colorida, não sei o quê. Puta, vamos fazer um tarô? Eu falei, cara, vamos fazer um outro projetinho. A ideia inicial era a gente fazer um HKT com a foto dos deuses no meio. Eu falei, cara, acho que tá na hora de a gente mudar um pouco, sair um pouquinho das coisas do HKT, fazer uma coisa mais com a imagem estouradora, mais minimalista e tal, tirar o excesso de elementos. E aí a gente fez um tarô que ficou bonito pra caralho, que muita gente pira também e tira a carta com ele, que é o tarô dos deuses, que na verdade se o Marcelo me passou toda a arquitetura das imagens e o meu trabalho nele foi mais criar a estrutura gráfica, né? E é um tarô que ficou bem bonito, foi um tarô diferente, a gente fez ele com laminação brilho, todos os outros tarôs tinham sido fosco, a gente fez ele com brilho. Ele foi o primeiro, assim, acho que foi o primeiro que era um livro e um tarô, né? A gente, até então, a gente tinha feito, acho que dois financiamentos coletivos, o HKT3 foi financiamento, o All-Type foi financiamento, e esse não, já era o financiamento do livro e o tarô era um adicional.
E então ele não era um tarô por si só. Ele tinha, era para contextualizar, era para tornar a enciclopédia algo prático de vivência, né? De não ser só ter enciclopédia lá na tua estante. Você poder usar realmente aquilo para entender os mitos e os contextos que estavam ali. E ficou um projeto muito bonito, ficou um projeto muito forte de cores e tal, com acabamento brilhante, ficou um projeto interessante que acho que o All-Type e o Ancient Gods que são os únicos que têm estoque ainda até hoje, né, Marcelo? Os outros foram todos, né? O resto já foi tudo. Agora a gente está esperando o próximo, que demorou mais de um ano para ficar pronto também. É. E aí, vamos falar do 4 já, cara? 4 já. Acho que a gente falou tudo. Depois a galera, quem está assistindo aí o bate-papo, pode fazer a pergunta aqui no chat e a gente vai respondendo. Então vai tirando a dúvida de vocês. Então manda mas vai rolar aquele compartilhamento de tela para a galera ver o deck inteiro? Quer mostrar? Ninguém viu. Ninguém nunca viu o deck inteiro, mano. A galera tá... Deixa eu achar a pasta aqui. Vamos ver aqui. Esse deck não é porque a gente que fez, mas puta que pariu, ele é o deck mais bonito no quesito de cores, né? A Pri ajudou a fazer no manual, vocês vão ver no livro de tarô, a gente teve a pachorra de fazer todas as combinações de 2 a 2. Então você vai ter todas as combinações. Pô, se eu tirei um 5 de ouros com uma justiça, o que é? Aí tem lá o parzinho, e aí a Pri fez lá um parágrafo explicando. E a método europeu, né? Aí é que você consegue enxergar a correlação de cores entre os maiores e os menores, né? Então dá uma explicação aí do porquê que tem aí essa tela em volta, as cores, como é que você fez esse projeto? Vamos lá. Então, assim, primeiro, assim, esse é um deck que foi ilustrado. Assim, só para vocês entenderem, a gente sempre teve a ideia de trabalhar com o Rider-Waite-Smith, né? Muita gente conhece por Rider-Waite. Hoje, normalmente é referido como White-Smith ou Rider-Waite-Smith, que o pessoal colocou o Rider, que é o editor, e esqueceu a Pamela, que é quem ilustrou. Só que sempre teve uma briga fodida com a questão dos direitos autorais da Pamela. Entendeu? Que, cara, pela lei de não sei onde ele é domínio público, pela lei de não sei qual país não é, pela lei... Então é uma confusão dos infernos isso. A gente falou, cara, vamos fazer... É por isso que tem tanto clone do Rider-Waite. Porque a galera, cara, adora a simbologia dele, mas simplesmente não pode usar. Então muita editora faz só Rider-Waite. Você vai achar Rider-Waite de boneco de palito, que eu tenho aqui, inclusive é legal pra caralho esse tarô, que acho que nunca foi impresso, mas é sensacional o tarô. Depois eu mostro pra vocês Rider-Waite boneco de palito. Tem da Hello Kitty, tem, cara, 1 milhão de decks você vai pegar. Eu acho que os 80% dos tarôs no mundo hoje são clones do Rider-Waite. Aí o Marcelo falou, pô, cara, já que a gente não pode usar, eu acho que eu vou pegar, vou fazer uns estudos para incluir mais simbologia e a gente faz, cara, o que seria o nosso Rider-Waite, entendeu? Eu falei, puta, legal. Aí ele achou esse cara maluco dos board game também, que é o Douglas, que fez essas ilustrações do caralho. E aí a gente sentou e falou, meu, o Douglas tá fazendo e tal, puta, vai demorar 1 ano para ele terminar tudo e precisamos estudar um projeto para fazer um HKT novo e fazer um baralho novo de imagens. Eu falei, porra, beleza, vamos começar pelo HKT, que tá mais fácil que isso aqui. Aí eu precisava fazer uma coisa que combinasse a estrutura de imagens com o HKT, certo? Então a gente, mais uma vez, a gente foi obrigado a tirar elementos, lembra, colocar coisas, você tem que tirar outras coisas. A gente está falando de cartas. Aqui, enquanto no HKT o forte é tudo aquilo que está em volta de informações, neste cara, o que é importante é a imagem, a ilustração. Então, assim, a gente meio que volta às origens. Quando a gente criou o HKT, a gente falou, vamos tirar a imagem para colocar as informações. Então, a gente incluiu uma sequência de informações. Quando eu fui para o All-Type, eu falei, eu vou tirar as informações para trabalhar com uma coisa que não tinha trabalhado ainda, que é só palavras-chave. Eu diria que o Hermetic Vision ele é uma volta à origem. Cara, vamos fazer o que a gente não pôde fazer até agora. Vamos voltar para as imagens. Então a gente resume as informações, só que ao mesmo tempo ele é par do HKT. Então ele precisa ter algumas coisas que combinam. Qual foi a jogada? Pegar a escala, vamos manter, o que a gente vai manter? A moldura, mas eu vou tirar aquela bola gigante que tinha lá em cima com o número, que agora não é mais necessário, eu preciso dar mais valor para a imagem.
vão manter a moldura, vão manter ali o elemento e tal, a letra hebraica e tudo mais, a moldurinha fica, e na moldura externa, puta, como é que eu vou fazer as escalas da Golden Dawn aqui? Eu falei, cara, eu vou, na moldura externa, eu vou aplicar essa cor, encobrindo a cor original da imagem. Ao mesmo tempo, cara, eu comecei a trabalhar nessas cartas, e eu falei, pô, mas tem umas coisinhas aqui, que se eu fizer uns recortes e jogar por cima da borda, vai dar um efeitinho mais bacana. Aí eu mostrei pro Marcelo, ele curtiu. Então você vê aqui no louco tem o gato, mas o gato tá pulando a borda, né? A mesma coisa a borboleta, lá em cima na ponta da trouxinha do louco, ela tá pulando para fora. E aí isso seguiu. Então aqui a gente tem o louco, aí você vê no mago ali também vai ter uma florzinha, vai ter mesma coisa, segue a escala, né? Amarelo e amarelo pro mago e pro louco, certo? Moldura externa em azul da sacerdotisa, e a ideia é que se você mesmo tendo ilustrações, se você quiser sentar e pegar o desenho do lamen e montar um lamen, você vai ver as cores do lamen, mesmo com as ilustrações. Tá? Então aqui tem a sacerdotisa, aí você vai ter o verdinho na imperatriz, o vermelhão, né, o vermelhão ariano do imperador, entendeu? Com os detalhes do bode saindo da moldura, entendeu? O laranja pro hierofante, mesmo tom de laranja um pouquinho diferente dos enamorados. Tá? Quem pegar o lamen vai ver na escala que tem uma nuance aí. Tá? Aqui eu tenho aqui o carro. Cara, essa é uma das cartas que eu acho que ficou puta, a ilustração mais foda de todas. Eu gosto pra caralho dessa carta, é sensacional. Tá? Lembrando que para quem vai estar ouvindo depois no podcast, eu tô falando do Hermetic Visions, que é o tarô que a gente vai lançar nos próximos meses. Tá? A força, então aqui, eremita, a roda da fortuna. Gosto muito dessa ilustração também, acho muito legal. Observem que você tem o próprio lamen na roda da fortuna, né? Então ali uma representação dos decanatos, né? Lembrando que cada decanato representa... São 36... Seus arcanos menores. Cada decanato representa 2 anjos e, por consequência, uma carta dos arcanos menores menos os ases. São 40 menos 4, 36 decanatos. E aí no meio tem o zodíaco, né? Aqui a justiça. Ô Marcelo, você quer falar? Você me deu uma. Eu te perguntei aqui, pô, cara, por que você botou o cachorro? Você deu uma explicação que eu achei do caralho. Quer falar disso aí, mano? Cachorro da Justiça veio do deck da Golden Dawn, que eles tinham alguns animais, né? A gente colocou, por exemplo, no louco. Às vezes você tem o cachorro, às vezes você tem um tigre, e a gente escolheu o gato preto. Que o cachorro, na verdade, cada deck reflete a relação do mago com o seu público, né? Então, do Riderweight, o cachorro significa o seu amigo. Então, o louco vai lá, vai pular do abismo, ou voar pelo abismo, e o cachorro é aquele que não é iniciado, mas ele não sabe que o louco é um visionário. Então, ele fala, porra, mano, você vai cair lá. E o cachorro fica latindo para tentar impedir o louco de pular, né? O Crowley, ele fala assim, pô, o mago não precisa dar atenção para ninguém, a única coisa que pode restringi-lo é o ego. E aí ele colocou um tigre junto do louco. E no nosso caso, a gente falou, pô, o que atrapalha o caminho do mago? É a sombra. E aí a gente colocou um gato preto para o mago se lembrar que ele tem que estar sempre observando e trabalhando com a sombra dele, né? E no Arcano da Justiça, a gente tem um cachorro embaixo do cara que segura ali as bandejas e a espada. Que significa que ele é seu amigo, mas a justiça está acima da amizade. Então, mesmo você pegar o seu amigo e estar cometendo alguma coisa ruim, um crime, alguma coisa muito horrível, o seu dever pela justiça kármica, né? Mesmo porque para o tarô a justiça aí é uma justiça mais de Xangô, né? Então não vai ter amizade que vai cortar o cara da justiça. Aí aqui a gente tem o pendurado, perdendo as moedinhas. Estou lembrando, todas as cartas têm detalhes que vazam a carta. A morte, essa morte é maluca. O pendurado também. Tem o corvo do Odin lá em cima. Corvinho. Aqui a morte, a temperança, o bafomezão, a torre. Essa torre é do caralho também. Essa torre é sensacional. A estrela, a lua, a carta do sol,
o julgamento, o mundo. Essa carta do mundo também é muito bonita. E aí a gente passa para os arcanos menores. Acho que talvez os arcanos menores a gente até tenha mostrado mais cartas. Acho que a gente mostrou bem pouco foram os menores, né? Então, aqui nos menores, aqui a coisa muda um pouquinho em relação ao HKT, certo? Porque enquanto no HKT você tem as cores das 4 escalas dos menores, aqui colocar cores das escalas nos arcanos menores ia dar confusão. Então a gente optou pelo trabalho com o Lamen. Então as cores das bordas refletem as cores das posições dos arcanos menores no Lamen. Então, por exemplo, quando você tem o 2, o 3 e o 4 de espadas, eles representam os 3 decanatos de Ares. Então, eles vão seguir a cor vermelha. Certo? Então, se você coloca, você consegue montar o Lamen central com os arcanos maiores, e se você bota os 36 menores, 40 menores menos os ases, você consegue montar todos os 36 decanatos. Tá? Então, aqui, cada... Tem um pouco de cores ainda, né? Que é uma tem, coisa nas que... próprias cartas. Óbvio, mas a hora que eu estava fazendo o livro, cara, foi um negócio que me bateu muito. Por exemplo, quando você colocar essa carta perto do rei, se sair ela e o imperador, por exemplo, a tirada dela ela tende a fazer uma coisa muito mais forte. Né? Então você vai ver que o vermelho chama atenção. Ou o julgamento, ou a própria torre, né? Você tem a sinergia pelas cores, né? Vermelhos. Então dá para fazer uma sinergia pelas cores. E conversa muito entre si. Então, por exemplo, você vê que aqui essa torre é a própria torre da torre. Da carta da torre. E no 4 de bastões, como esses caras saíram para dançar, para dar uma relaxada, eles não se fuderam quando a torre destruiu. Então a gente colocou muito desse joguinho de usar elementos dos maiores dentro dos menores. Aí aqui já os 5 de espada, os 5 de bastões. Então aqui eu tenho 5, já puxou para o amarelo, 5, 6 e 7 de bastões. Deixar um pouquinho mais aqui que passou rápido. 8, 9 e 10 seguindo a sequência do Lamen. E aí que eu tenho o rei. Aí vem a coisa interessante, que é a questão da corte no Hermetic Visions. Para quem tem, depois for pegar as ilustrações do Lamen grande, e o Marcelo menciona muito isso, a questão na astrologia hermética, você tem, entre aspas, 24 signos e não 12. Você tem os signos intermediários. Quando eu fiz o Lamen, para mostrar o arco com os signos intermediários, em vez de blocar as escalas de cores, eu fiz um gradiente. Então, é um gradiente em círculo que vai passando de uma cor para outra. Quando eu cheguei aqui e eu olhei, eu falei, cara, eu podia reproduzir esse gradiente nessas cartas. Então, se você observar a moldura da corte no Hermetic Vision, na verdade, aqui você tem o azul de um lado com o verdinho do outro. Aí você tem aqui um azul para um vermelho para o magenta. Aí aqui o amarelo para o laranja. E quando você posiciona essas cartas na posição correta da corte no Lamen, você vai ver que esses gradientes fecham todo o sentido. A exceção a essa regra são as princesas e os ases. Porque lembrando, os ases Keter, brancos, e as princesas têm uma representação em Malkuth. No HKT, você vai ver que eu diferenciei as princesas, além das cores, mas lembra que escalas diferentes, mas você tem a relação de qual estação do ano representa aquela princesa. Aqui eu usei a mesma sequência, a estação do ano, mas eu representei cada uma em uma das 4 cores de Malkuth, da Séfira. Então aqui a gente tem o verde oliva para fogo, aqui seguindo a mesma lógica, né? As de taças, 2 de taças, 3, o 4 de taças, 5, 6 de taças, o 7 de taças, o 8, o 9, o 10. Esse 9 é uma das minhas cartas favoritas, cara. Esse desenho do Templário é maravilhoso. É inspirado no Indiana Jones. Indiana Jones, é isso que eu ia falar. O protegido cálice, né? Aqui, mais uma vez, aqui os gradientes, nas nuances de gradação de cor. O mais legal é que eu fiz essas gradientes sem avisar o Marcelo.
Aí eu só mostrei as prévias para ele, aí ele foi montar não sei o que, ele falou, cara, você botou uns gradientes aí? Eu falei, botei, cara, ficou do caralho essa porra. Esse Tem príncipe uma de Tarsis. sacadinha nos reis e nas rainhas que eles sempre formam um parzinho. Então, o Sempre. rei está sempre virado para a rainha. Então, eles estão sempre conversando. E ele foi montado de um jeito que, se você colocar os 4 reis de um lado e com o imperador no meio, parece que eles estão fazendo uma sala de reuniões. Reuniões, As 4 rainhas com a imperatriz no meio, parece que as mulheres estão fazendo uma reunião também. O Grola teve um puta trampo para acertar. Se vocês vão ver essa imagem que está no fundo, elas vão se encaixar nas rainhas. Aí aqui a gente tem rei de Taça. Peraí, eu tô voltando, cara. Peraí. Aqui a princesa de Taças, né? No verdinho também relacionado a Malkuth. Aí aqui a gente tem os ases, o as de espadas, né? Aí aqui 2, 3 e 4 no verde. Lembrando que a própria ilustração, o Marcelo já tinha pedido para o Douglas fazer seguindo as nuances do lamen. Então você vê que parece, mas parece que não tem diferença nenhuma, tal da borda, mas a borda foi adicionada depois. É que a própria ilustração também foi desenhada para bater com a cor do lamen, para remeter àquela cor. Tá? A gente ficava chicoteando o desenhista o tempo inteiro. O cara desenhava e falava, esse tem que ser verde, esse aqui tem que ser... Deixa eu só te interromper um pouquinho. A Fernanda está perguntando o que é lamen. O que é lamen? Cadê o meu lamen aqui? Pera aí, vamos lá. Calma nessa, pera aí. Deixa eu só olhar aonde está a minha pasta, galera, com isso. Pera aí. Quando você procura, eu vou responder o Rafael. O Rafael é o círculo das relações dos arcanos menores e o zodíaco. Eu não sei se ele vai querer dar preview, que agora que o bichão aqui é só 480 mega só. Eu tenho ele aqui em preto e branco, fácil. Ah, não, esse aqui é sem o texto. Aqui. Esse é o desenho do lamen. Então, Fernanda, o lamen ele é a disposição do tarô numa organização mais geométrica. Então, como você pode ver, você vai ter as letras do alfabeto hebraico, a cor, o arcano, quais são os dados que são utilizados para fazer esse arcano. Então, é um disco só com todas essas informações. Deixa eu tentar recuperar o bridge aqui, que ele deu uma travada por causa do lamen. Ele faz esse degradê muito doido e dá para meditar nele. Tem muita gente que prefere colocar esse pôster e aí sentar em volta e ficar olhando para o pôster e meditando nessas cores, que as cores têm as vibrações de cada arcano, de tudo. Peraí que eu consegui aqui. Achei uma versão que dá para mostrar na tela sem travar a minha máquina. É que aqui, o lamen em si, o arquivo é absurdamente grande. Então aqui, ó. Aqui a gente tem os arcanos maiores, né? Os elementos, os planetas, os signos. Aí tem as letras hebraicas, tem o que é cada carta, o que significa cada letra. Opa. Aqui em volta eu tenho os arcanos da corte, tirando as princesas, como eu falei. A sequência de dados dos arcanos da corte. E aí aqui eu tenho os decanatos de cada um dos arcanos menores. E aí para cada decanato eu tenho 2 anjos. Então, a partir disso aqui, é que a gente sabe que anjo representa qual carta e qual decanato representa qual carta. E aí as cores que você está vendo lá tem relação com essas cores aqui, ó. Não sei se dá para ver meu mouse aí, entendeu? Eu estou apontando com o mouse aqui, mas não sei se aparece na tela. Mas esse é o lamen. Eu não sei, acho que não tem mais. Esgotou também o lamen, né, Marcelo? Não tem mais. O lamen tá para esgotar. Ele ainda tem, sei lá, uns 50. A gente vai ter que mandar fazer de novo. Não tem... eu tô, inclusive, estudante é quase que obrigatório. Na verdade, o desenho existe, né? Porque a gente disponibilizou, você tem no seu site da Rod Studios. Tem na Rod Studio, tem nos foi feito porque o pessoal virava e falava assim, porra, mas eu levei na gráfica
E aí, para imprimir, era tipo R$ 60, R$ 70. E a gente falou, pô, então vamos fazer os posters, que aí sai baratinho. E aí o cara compra no preço de um pôster. É. Aí aqui os 5, 6 de espadas e os 7 de espadas com a torre lá no fundo também, ó. O Rafael tá falando, eu tava pensando no do Wang, o de vocês é mais completo. Cara, a gente nunca viu em nenhum lugar, nem na gringa, acho que nada que chegue perto desse lamen. Os gringos Mas copiam o nosso lamen lá. vira e mexe aparece os sites gringos lá, os caras usando. Eu acho do caralho essas paradas. Aí os caras citam e tal. Aí tem aquele 360 graus que eu fiz, os caras caem nos grupos de Telegram gringo e tal, é muito louco. Aí aqui, pô, tá aqui, não, eu tô voltando de novo, cara. Os 5, 6 e os 7 de espadas, aqui Aí o tem uma 8. árvore da vida, aí tem uma torre. O 8 de espadas aqui, o 9, 10 de espadas, rei, rainha, o príncipe e a princesa de espadas. Aqui o marrom, tá? Também o marrom ligado a Malkuth. O as de... Esses ases ficaram bem loucos também, né, cara? Eu gosto bastante desses ases, velho. Aí a gente tem aqui o 2 de moedas. 3. Essa carta eu gosto muito também, achei que foi muito bonita. E o 4 de moedas. 5. 6. 7 de moedas. O 8. Hard work, que eu tinha falado lá atrás, ó, trabalho de artesão. O 9 de moedas. O 10 com a árvore da vida. Rei, rainha, príncipe e a princesa. Aqui, opa, lembrando que Malkuth são 4 cores, a última cor é o preto. Então tá aqui. E aí, então, esse é o Hermetic Vision, que tem as ilustrações do Douglas numa estrutura do HKT. E o HKT4, ele é basicamente um HKT3 revisado com as marcas d'água do Hermetic Vision, né? Então, lembrando que o HKT, o forte nunca é a ilustração. A ilustração é, quando muito, para você ter como uma referência se você quiser usar este baralho como tiragem. Certo? Uma coisa que a gente viu quando a gente foi do HKT 1 para o 2, a gente até pulou na hora que a gente estava falando do contexto histórico, entre o 2 e o 3 teve o 1.5, que era o brother lá da gráfica, que fazia PVC, estava fechando a gráfica, tinha material oferecido. Com o Marcelo a gente fez uma tiragem adicional. Agora, eu não vou lembrar se foi do 2 para Foram o 3 ou se 300 foi também. ou se foi depois do 3. Mas a gente fez uma tiragem adicional em PVC, que foi a última, que é uma reimpressão do HKT1. Então, o forte do HKT nunca foi a imagem. Quando a gente foi do 1 para o 2, como muita gente queria usar ele também para fazer tiragem, aí começou a aparecer essa história de a gente colocar marcas d'água, tá? Mas o forte, assim, a marca d'água é só realmente uma nuancezinha, não é o objetivo. O objetivo é o que está em torno disso. Então, aqui, todas as cartas que a gente viu ali do Visions estão aplicadas como marca d'água dentro do novo HKT. Deixa eu chegar lá nos menores, que é bem legal também. Então, aqui, ó, os ases, 2, 3. Então, lembra, a ideia é sempre que ela fique extremamente sutil. Ela não pode marcar mais que os textos e tal, que é um deck para estudo. Né? Então, esse aqui é o HKT4, que provavelmente, cara, vai ser o HKT definitivo. Assim, acho que agora acho que é só reprint. A gente não vai, sei lá, cara, fazer mais coisas dele. Lembrando, como eu falei para você, você pega, por exemplo, o 9 de copas, que você tem essa posição de êxode aqui nas cartas, né? Ali, se os 4 noves vão ser assim, se você olha aonde eu coloquei os salmos, era onde estavam os nomes dos demônios. E aí, quando eu tenho ali salmos com 2 linhas, eu não tenho aonde botar os demônios. Entendeu? Então, a opção foi realmente tirar esses caras. E eu reduzi, em relação ao HKT2, todas as árvores da vida foram reduzidas nessa versão, que era realmente para conseguir mais informação. Então, aqui a gente chega para o HKT4, como eu falei, provavelmente a versão definitiva, até a gente descobrir alguma outra coisa e inventar de, sei lá, fazer umas cartas maiores para enfiar mais coisa.
Mas a princípio... A próximo HKT5 vai ser feito por múltiplos autores, porque agora tem a nova tacadinha que a gente descobriu. Você tá com o Legacy aí? Cara, o Legacy, peraí, que o Legacy é outro rolê. É porque o Legacy eu acho que eu não fiz, eu não exportei ele separado. Será que eu separei isso? Não, eu cheguei a te mandar a carta isolada do Legacy, não mandei? Mandou todas para eu poder pôr no livro. Não. Enquanto você procura, eu vou explicar para o pessoal. Enquanto a gente fazia o financiamento coletivo, a gente ia dar de presente uns postais. Que nem quando a gente fez o de Telema, a gente deu de presente aqueles postais que eram desenhados pelo Crowley. E aí a gente ia fazer uns cartões postais com as cartas mais famosas e as mais antigas do tarô clássico, né? Então começou a bater meta e a gente começou vamos dar um louco do tarô de Visconti Sforza. Agora vamos dar um mago do tarô de Este. Agora vamos dar uma sacerdotisa de um tarô de século XVI. E assim sucessivamente. A hora que a gente chegou em 22 cartões postais, eu olhei para a cara do Grola olhou para minha cara e falou, porra, e se em vez de fazer um cartão postal, a gente não fizesse uma porra de uma carta de tarô, que daria para usar de marcador de livro, e ao mesmo tempo ficaria um deck fechadinho de tarô. Então é isso que vocês estão olhando, o Legacy, que é exatamente essa coisa que o Marcelo falou. No final das contas, a gente tinha eu não tenho as cartas isoladas, mas eu tenho as lâminas de impressão, que vão para impressão. Já com a marca, inclusive, com a marca de corte. Então, na verdade, você tem as cartas dos tarôs antigos. Aqui eu falei para o Marcelo, cara, semana passada eu falei para o Marcelo, vamos colocar de pequenininho aqui de lado de qual tarô é cada carta. Então, aqui você tem o Louco no Tarô de Visconti Sforza em Milão, que aí o cara pode ir lá no livro e consultar a parte histórica do deck ou pesquisar. Então, aqui para cada carta, você tem uma carta de um deck antigo, que já provavelmente está em museu, e aqui do lado o nomezinho, né? Deixa eu tentar dar essas cartas, assim, eu dei um retoquezinho, tentei puxar um pouco mais de foco, mas aquilo, a reprodução do que sobrou, né? Então, você vai ver que a gente nem tentei arrumar quando a carta tinha rasgo, nada, o Marcelo me passou, cara, do jeito que foi, a gente aplicou, porque é basicamente todo aspecto histórico de como isso está hoje em dia. Essas cartas, elas são fotografadas, então tem carta que está rasgada, a gente não restaurou nem nada, a gente pegou pela fotografia do museu e tentou reproduzir. Essa que ele mostrou agora, por exemplo, ela está danificada. Então ela não é nenhuma tentativa de reparar a carta. Então você vai jogar. Esses dois que vocês estão vendo são... É o Baco e Júpiter, né, cara? É o Papa, um é Júpiter, no outro é Baco. É que quando tem as guerras religiosas, né, com a igreja, e tem a separação, e o Papa e o antipapa e tal... O pessoal que era protestante ficou puto e falou assim, não vou pôr papa porra nenhuma. E aí eles trocam para Júpiter e Juno no arcano do tarô, né? E o Baco era o pessoal da Holanda que estava tirando o maior sarro do catolicismo. Aí eles trocam o papa pelo Baco. Toma vários vinhos aí. No final das contas, cara, a gente ficou com mais um deck... porque chegaram a 81 cartas. Vocês vão ver que cada lâmina dessas de impressão a gente tem 27 cartas, né? Então, na verdade, a gente faz... São 81 cartas, então a gente tem 81 cartas adicionais que... Aí eu falei, cara, se vai ter 81 cartas, precisa ter uma caixinha, né? A gente falou, como é que a gente vai chamar isso? Aí eu fiz uns estudos de nome, passei para o Marcelo e ele falou, cara, vamos chamar de Legacy. Então virou o Hermetic Legacy Tarot. E ele também tinha outro problema que ele tinha apresentado, que era o seguinte, mas tem 3 loucos, tem 3 magos, tem 4 diabos. E se o cara gostar mais de um do que do outro e do que do outro? E aí a gente teve a ideia de fazer esse tarô com o mesmo verso inteiro. Então assim, o que acontece? O cara que tem ele em casa, ele vai poder virar e falar, eu gosto mais desse louco. Eu gosto mais desse mago, eu gosto mais desse imperador. E aí o cara monta os 22 arcanos maiores do jeito que ele quiser com as cartas.
Então, provavelmente, vai ser difícil de você ter uma outra camarada que vai ter a mesmíssima combinação que o seu deck. Então, vai ficar uma coisa que nunca foi feito. Até onde eu sei, esse é o único tarô customizável da história do tarô. Vai ser esse Legacy. Para quem pegou no financiamento, que vai receber já o livro e os decks, né? Então, na verdade, você vai receber aqui a caixa aberta. O pessoal já viu a gente divulgando nas redes sociais os mocapinhos das caixas. Tá? Então, aqui vai receber, na verdade, o HKT4, que está aqui, essa caixinha, o Hermetic Vision e o Hermetic Legacy. E, como o Marcelo falou, o verso dos três é o mesmo. Se você quiser misturar o HKT, eu quero o mago da HKT. Puta, cara, para mim é mais fácil, eu quero jogar com o HKT, mas eu quero ver a imagem do Arcano X, porque para mim eu não sei ainda todo. Você mistura. Mas isso aqui eu quero pegar um mago do século XVI e montar meu deck dessa forma. Então você distribui as cartas como você quiser e monta o deck do jeito que você quiser. Então, a todos os baralhos, assim, a gente está resolvendo aí a impressão, uma das coisas que a gente está vendo é a impressão do verso para fazer uma impressão em uma cor, para realmente não dar diferença, não ter problemas técnicos em relação às cores, para você, cara, poder montar o deck da forma que ele quiser mesmo, entendeu? Você mistura, você faz o que você achar mais interessante. E aí a gente vai expandir isso para o deck, para o nosso próximo projeto, que vai ser pegar vários artistas para fazer os decks. E aí a pessoa vai... O termo técnico é customizar o seu próprio baralho de acordo com a sua capacidade. E como a gente vai fazer financiamento coletivo, o Douglas deu uma ideia, claro que ele deu a ideia, que é o commission, que a gente fazia no RPG Quest, que você pode pagar para fazer o seu personagem. E quando a gente for abrir o próximo HKT5, provavelmente mais para frente, porque agora com vírus, com essa porra toda, não tem condição. Mas você vai poder, de repente, pagar a comissão e pedir para ele desenhar a sua cara no mago, por exemplo. E aí você vai ter o seu deck com você de mago lá. Também é uma das coisas que nunca foi feito. É uma ideia para o próximo deck. O que eu acho muito foda, assim, de toda essa série de projetos que a gente fez, é lembrar, principalmente em relação ao primeiro HKT, entendeu? Porque quando a gente falou, vamos fazer assim, vamos fazer em PVC, vamos trabalhar assim e tal, teve nego que falou merda pra caralho. Tipo, zoou o bagulho, zoou o projeto, falou bosta pra caralho. E aí outro dia eu tava pensando e, falei, caralho, mano, a gente tá indo pra HKT4. Caralho, onde é que tá aqueles caras que estavam zoando a gente no primeiro? Sumiram, já era. Sumiram, entendeu? Os caras, tipo, não conseguiram produzir nada relevante em 8, 9 anos aí que a gente tá trabalhando em cima desses projetos, entendeu? Porra, a gente fez tarô pra caralho, a gente fez pôster, foi livro. O último ano de 2019, 2020, já produzi 2 cursos, cara, de arcanos maiores e de arcanos menores, com uma pegada totalmente diferente disso tudo que a gente fez até agora, entendeu? Cara, a gente produziu coisa pra caralho. E a galera que tava de mim falando bosta, simplesmente desapareceu, cara. Desapareceu. Os caras não conseguiram fazer absolutamente nada relevante nesse tempo, cara. Então, assim, cara, a gente conseguiu fazer muita coisa, cara, com esses projetos. Assim, a gente conseguiu produzir muito material bacana, muito material novo. E, quem pegou, eu acho legal quando a galera fala, caralho, peguei lá do começo, eu tenho todos, assim, os caras, tipo, tem as coleções, assim, entendeu? Porque virou item de colecionador mesmo. Agora, como a gente passa para o pessoal, eu tenho uma pergunta importante aqui, que é dicas para quem está querendo fazer o seu próprio tarô, né? Que dicas você daria? E, eu tenho 2 tarôs de colegas que já fizeram no nosso... o pessoal do Insensate e a galera do tarô da Jornada do Ser, que é o Marcelo, que depois eu vou bater um papo com ele ainda. Eu não recebi ainda, recebi hoje. Que bonitinho. E o negócio fica na estante. Você vai poder colocar... A gente está criando um padrão brasileiro de tarô de qualidade. O pessoal está usando a nossa faca, nossa estrutura para
poder dar uma melhorada. Então, qualquer um que virar e falar, porra, eu queria desenhar um tarô, é só entrar em contato com a gente que a gente vai dar todas as instruções de boa para o cara conseguir fazer seu próprio tarô. Os artistas, tudo. Para quem quer produzir, assim, primeiro você tem que pensar duas coisas. O que você está me dizendo quando você quer produzir? Você fala assim, puta, eu quero imprimir um tarô, um deck que está esgotado, eu quero imprimir para mim, ou você quer realmente desenhar? Cara, se você quer desenhar teu tarô, primeiro, faça na escala Luiz Carabeo, que é 7x12, se eu não me engano. Depois, se quiser, me manda até um inbox, eu pego exatamente o tamanho, certo? Mas, se não me engano, é 7x12 com 3 milímetros de sangria e 3 a 5 milímetros de margem interna, entendeu? Para quem vai fazer depois, nesses projetos de HKT futuros, de Hermetic Vision e tal, de troca de ilustração, aí não, tem as bordas e tal, é um outro grid. Mas para quem vai fazer assim, quer fazer o seu próprio tarô e tal, quer ilustrar, cara, o cara fala assim, eu vou fazer qualquer tamanho porque eu quero fazer só para mim. Só para você, não quer, é teu pensamento hoje, cara. De repente você faz um projeto e fica do caralho, e aí você fala, puta, eu podia lançar isso, ou mostrar pro Marcelo, ou botar numa Game Crafter, e aí você fez uma escala totalmente errada. O que você faz? Depois que você tem 40 cartas ilustradas, você vai ter que começar do zero. Ou vai ter que fazer muita adaptação. Então, independente de você falar assim, eu quero fazer para mim, ou eu quero editar, ou eu tenho sonho de editar, faça na escala correta. 7x12. É nesse tamanho? Não, você vai fazer maior. Porque esse é o tamanho que está nas cartas. Mas se você quer fazer uma camiseta, se você quer fazer um pôster, entendeu? Você precisa da ilustração muito maior. Isso é só proporção. Depois eu posso até fazer um template e deixar no Mayhem lá para a galera que quer ilustrar. Outra coisa. Aí você fala assim, putz, mas eu desenhei meu tarô, eu peguei um tarô que já está esgotado e eu quero fazer uma impressão para mim. Papel, couché, pelo menos 300. É difícil achar 350 no Brasil em gráfica rápida. Se tiver, faça. Papel mais grosso que você conseguir, entendeu? Cara, é difícil você achar gráfica rápida para fazer uma peça laminada. Eu conheço uma gráfica em São Paulo que faz isso. Você manda pro cara, ele faz um tarô para você com laminação. Entendeu? Sai mais caro que comprar um tarô na loja. Entendeu? Eu fiz o tarô do Mago Ascensão, porque esse tarô tá esgotado há 20 anos. E eu falei, puta, eu tava numa loucura que eu achei que eu ia voltar a jogar Mage. Porra nenhuma, mas eu até mandei fazer esse deck. E ficou, tipo, cara, quase 200 pau o ano passado, entendeu? Então ficou sem ficar muito caro. Mas essa gráfica faz. Você faz, o cara imprime papel couché 300 e faz laminação. Cara, fica igual um tarô normal. Entendeu? Então, assim, mas você vai fazer gráfica rápida, faz ali papel 300 ou acima, não tem como dar acabamento, o que você faz? Você compra sleeves, faça no formato padrão, porque formatos padronizados têm sleeves. Então você faz o 7x12, você compra um Bucaneiros aí, formato tarô, corta. Os cantinhos redondos, cara, 30 conto uma canteadeira no Mercado Livre de 5 milímetros, dá um trabalho que você tem que ficar cortando cada um dos cantos individualmente, mas você faz ele com o cantinho redondo, você monta um tarô para você na tua casa. Você pode... Eric da Ludens, eu não sei se tem formato tarô, mas ele vendia decks em branco, que é para quem faz protótipo de board game. Então você fala, puta, eu quero fazer meu tarô, eu quero desenhar um tarô para mim, você consegue fazer, entendeu? É uma puta ferramenta de estudo, você vai lá fazendo, mas não consigo fazer ficar bonito. Então, depende, você pode fazer para estudo, você não precisa usar ele para jogar. Você pode pegar um deck em branco e usar para estudar. Ou para quem desenha, para quem ilustra, pode tentar explorar essa coisa de pegar e criar a tua própria ilustração e manda para nós aí, porque a gente sempre quer ver. E aí, se ficar bom, de repente, no futuro aí, quem sabe aí não tem o HKT com a sua ilustração. Então, assim, é bacana. Para quem tem ideia de fazer, já ilustra, quer fazer comercializar, quer botar numa Game Crafter, formato padrão, faça grande. Para quem está falando de produzir mesmo, de fazer imprimir um tarô, é isso. Couché 300 acima e, cara, esliva, porque o papel impresso em gráfica rápida nunca tem a mesma qualidade do industrial. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando no final do nosso tempo aqui. Áudios aqui, bate-papo de Telema. Tá tudo tranquilão. Então, tem alguma consideração final? Que agora a gente já vai partir para os finalmente aqui. Não, cara, eu acho que é isso, cara. Para a galera continuar acompanhando aí os nossos projetos, a gente sempre está criando novas coisas. Esse ano,
várias coisas inesperadas acontecendo depois desse negócio da Covid, né? A gente tinha, a Rod Studio já tinha uma ideia. A Rod Studio, para quem não conhece, sou eu, o Kussa, que vai aparecer breve aqui, o Keller, que está no último podcast Projeto Mayhem, falando de magia e educação, e o Chris Dornelles, que é um cara que a gente uma hora ainda vai trazer para falar de ayahuasca, que é um cara que manja demais disso. Então são 4 caras, 2 programadores, eu como designer e o Keller, que é o nosso cara de redação e ilustração. E a gente tinha muitas ideias que estavam na gaveta, e esse ano a gente acabou, por causa do Covid, a gente sentou putz, cara, vamos fazer vídeo, vamos fazer não sei o quê. Então a gente estreou um canal, né, que é o Lupus em Fábula. Se alguém não viu, dá uma olhadinha lá no YouTube. E como eu e o Keller, ano passado, trabalhamos o ano inteiro com o tarô, mitos modernos e cultura pop, né, que foi para criar uma abordagem diferente sobre os arcanos maiores e agora os menores também. A gente falou, cara, eu não vou fazer o que o Marcelo faz, que é mostrar tarô com cabala e tarô com astrologia, porque eu quero fazer uma coisa complementar, que o cara que veja o que a gente fez consiga ver o do Marcelo e tirar sempre mais coisas, mais coisas. Então a gente criou uma metodologia, uma das coisas que, cara, a gente não conseguia fazer, o Marcelo não consegue fazer porque não dá tempo, ninguém consegue fazer porque não dava tempo, era explicar a simbologia do Rider White. Cara, o que tem ali numa carta de arcano maior? As cartas de arcanos menores, a gente sabe que elas são mais situacionais, elas não são tão simbólicas. Mas as cartas dos arcanos maiores são muito ricas em simbologia. Então a gente começou a dissecar e falou, cara, não dá pra ninguém fazer isso em curso, então vamos fazer isso no YouTube. E a gente pegou o Lupus em Fábula, não vai ser um canal só de ocultismo, não é um canal só de tarô, mas a gente começou com o programa Leaf Tarô. O curso em breve vai vir com coisas de RPG e tal também. Provavelmente semana que vem vamos tentar levar o Marcelo lá para fazer a primeira entrevista do canal, cara. O Marcelo falando de história dos oráculos. Então a gente está trabalhando toda essa parte de simbologia. A gente está na carta do carro, carta da força, cara, a carta do carro. Eu falava, puta, a carta do carro, meu, nem tem tanto símbolo assim. Cara, foi desesperador fazer aquele roteiro. Cada vez que você cavava, saía mais símbolo, mais, cara. A carta do carro e a carta do Papa, do Hierofante, é surreal da quantidade de coisa que tem lá que a gente nem nota. Então a gente está fazendo esse material adicional. Tem o nosso curso também, o meu do Keller, que é o Tarô, Mitos Modernos e Cultura Pop, que a ideia era fazer 100% presencial, e aí, como a galera de fora do país começou a falar, pô, faz EAD, e aí veio o Corona, a gente falou, cara, vamos tocar EAD. Fizemos uma primeira experiência, foi, cara, bem interessante, foi do caralho, assim, foi legal pra cacete. Então a gente tá com uma turma para o fim do mês que vem, para junho, tá aberta. Quem quiser depois... eu costumo colocar os links do Mayhem, tem um cupom de desconto para todo mundo que é do Mayhem também. Mas qualquer coisa, se não achar, me grita lá que eu passo o link para vocês. Então a gente está com um canal, a gente tem ideia de fazer podcast, mas não sabe ainda para quando vai rolar. A gente tem ideia de fazer review de deck, entrevistas, a gente vai trazer o Marcelo, vamos trazer a Carla, que já passou por aqui também, que é do Mayhem também. Então, puta, muita gente que a gente sabe que é foda nos assuntos, a gente vai, aos pouquinhos, vai colocando para tentar fazer o canal crescer, fazer esse canal de conteúdo crescer, porque são coisas que realmente, cara, nem a gente, nem o Marcelo, nem a gente não consegue colocar dentro das aulas, né, que é a parte de... A gente começou achando, pô, vamos fazer simbologia do arte, 15 minutos cada vídeo. Cada vídeo está levando quase 1 hora para explicar tudo aquilo. Então, assim, coisa que realmente, a não ser que a gente fosse fazer um curso só de simbologia do arte, não tem como, cara. É um material muito extenso e a gente descobriu várias coisas, como o nome do cachorro do louco, ele tem o nome, existia o nome. O nome do gato da rainha de bastões, ele também tem o nome. Então, assim, várias coisas, curiosidades malucas, assim, a gente descobriu. E, cara, quem precisar trocar ideia, me chama lá no Mayhem, às vezes a galera me chama, pô, Grola, isso aqui, papapá, ajuda a gente aqui. Me dá um salve lá, ou no Twitter, ou no Instagram, ou no Telegram mesmo. Pessoal, se todo mundo do Mayhem tá no Telegram, só me dá um salve lá na @rgrola e é isso aí. E se alguém quiser, cara, vir participar com a gente aí do curso de junho, vão ser... A primeira etapa de EAD a gente fez em 3 dias, ficou meio cansativa, a galera para ficar em casa sentada vendo o curso foi pesado, então a gente quebrou um pouquinho mais, a gente vai fazer em 2 fins de semana, 4 dias de 4 horinhas só cada dia, para a galera ter um respiro. E provavelmente
nessa turma de AD, do Arcanos Maiores, vou encher o saco do Marcelo e da Pri para eles participarem também, que, cara, eles estão devendo aí. Eu queria que eles não fizessem online, que eles fizessem presencial, cara, mas agora a gente não sabe mais quando vai ter presencial. Então eu vou encher o saco do Marcelo e da Pri para eles reservarem esses fins de semana aí para fazer esse curso, com a gente, participar. Bom, e antes de eu finalizar, deixa eu só responder que o Rodrigo perguntou qual é a relação da letra Zain com os enamorados, né? O signo de Gêmeos. Zain em hebraico é espada. Então, no signo de Gêmeos, do HKT, né? E também está nos enamorados. Então, a gente escolheu a separação e a expulsão de Adão e Eva do paraíso. E a espada é aquela espada que ela representa, de cima para baixo, a espada flamígera, a espada flamejante que fica na mão do anjo, que impede a galera que não recuperou aquela experiência da Terra de retornar ao paraíso, né? E ao mesmo tempo a espada representa esse guardião do que está acima, né? Então, quando a gente vai olhar o Enamorados, ele faz uma barreirinha para você poder cruzar o abismo. Então, somente quem tiver todo esse conhecimento das encarnações e tal, ou realizou a verdadeira vontade, consegue cruzar e chegar lá em cima. E o Pedro, para finalizar, perguntou que a Tzad não é a estrela, né? Então, o que é Tzad? Tzad é a esperança, é a fé, é a arte, é a estrela. Crowley falou que não é, mas eu acho que é. O Crowley faz aquela maluquice dele resolver, ele volta a justiça com a força do Marcelo, e em compensação ele deixa o imperador e a estrela na posição correta, mas troca os caminhos da árvore, que vira uma maluquice da porra, né? Então, cara... Na ideia do Crowley, ele, quando você estava organizando, ele falava assim, não, os governos são muito tiranos. Então ele pegava o imperador e falava, ele tem que ficar lá embaixo da árvore, né? Porque a estrela, ela fica ali, entre Yesod e Netzach. Ele falou, então o imperador fica ali embaixo. A estrela, que é cada homem, cada mulher é uma estrela, então cada um cuida da sua vida e ninguém fica enchendo o saco do outro, ela vai lá para cima, e aí ele colocou o caminho da estrela, né? Cada um é o seu cada um, é um jeito de você cruzar o abismo, né? Então, no simbolismo dele, como eu falei, o deck do Crowley é só válido para o Crowley. Ele coloca isso. Eu acho bastante interessante. Ele foge muito da parte da Kabbalah, mas é a qualidade desse deck. Então, o pessoal pergunta ali qual que é o nome do canal. O canal é Lupus in Fábula. Então, é youtube.com/Lupus in Fábula. Pra você me dar esse nome, na verdade, a gente achou, porque eu achei do caralho esse nome, porque ele é a origem da expressão falando no diabo. Então, sabe quando você fala, falando no diabo aparece o rabo? A origem da expressão é esse termo, lupus in fábula, por isso que eu achei foda. Então aí, quem quiser dar uma olhada lá, a gente já tem aí algumas boas horas de vídeo falando do Rider White. E em breve a gente vai ter mais conteúdos diversos aí. Então, muito, muito obrigado. Geralmente o Grola que ficava de host. Então, hoje eu fui ensaiando de host e o Grola foi... Em breve nós voltaremos com o podcast Projeto Meio. Em breve a gente voltará. Então, até mais, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Abração. Essa semana deve